Nossa senhora, já tá na aula do Margarininha agora. Finalmente! Uma aula que eu Bom dia, turma. Bom dia, Margarininha! Margarininha do meu coração, que hora você vai liberar hoje? Mecânica tá adiantado. Quando eu terminar de passar o que eu tenho para passar para vocês, eu libero. Como eu estava falando antes da aluna me interromper, nesse primeiro exemplo aqui a gente tem A e B como pontos distintos. Então A e B são diferentes no plano, né? E aqui nesse segundo exemplo, A e B são pontos coincidentes, portanto A e B são iguais. Retas R e S são retas paralelas e T é concorrente tanto de S quanto de R. Importante ressaltar também que quando duas retas estão uma em cima da outra, que é o caso dessa reta SR aqui, elas são coincidentes. Mais uma coisa, quando a gente for representar ponto, sempre letra de forma. E sempre que a gente for representar reta, letra cursiva. E também vamos falar um pouco sobre planos e espaços. Os pontos, eles não têm dimensões, 0 dimensões. As retas têm uma dimensão só, que é o comprimento. Os pontos cortam as retas. Falando sobre plano, o plano ele tem 2 dimensões, largura e comprimento, e as retas cortam os planos. E falando sobre os espaços, eles têm 3 dimensões, altura, comprimento e profundidade, e os planos cortam os espaços. Sério, professor? Meu Deus! Aqui nesse quarto exemplo a gente tem a exemplificação de um ponto cortando uma reta. A está cortando a reta R, logo na linguagem matemática isso fica como A é elemento de R, ou pertencente. E aqui o B, ele está no mesmo plano, só que ele está mais distante, ele não está fazendo nada com a reta R, né? Ele não está em contato com a reta R, ele não está cortando. Então na linguagem matemática fica como o ponto B não é pertencente a R. Agora a gente tem esse segmento de reta AB, que é escrito dessa maneira aqui, com a setinha para os dois lados. E agora aqui a gente vai dividir esse segmento de reta em 2 semi-retas. Vou trocar de pincel aqui para mostrar para vocês que de A até O é a semi-reta OA ou AO, tanto faz a ordem que você escreve, com a setinha apontando para um único lado. E a semi-reta OB é representada da mesma forma, só que com OB, obviamente, ou também poderia ter sido escrita como BO. Novamente, semi-reta, setinha apontando para um único lado. Pessoal, vocês gostam de música? Sim. Vocês conhecem a nota Mi? Aqui a gente não vai trabalhar com Mi redondo, tá? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com 100 Mi retos. Agora vamos falar um pouco sobre os ângulos. Para começar essa conversa, a gente tem que falar sobre as figuras geométricas convexas e não convexas. Aqui está um exemplo de figura geométrica convexa, um círculo. Isso quer dizer que não importa aonde você coloque pontos nessa figura, quando você ligar uma reta entre esses pontos, nenhum vai sair do plano da figura, né? Da limitação da figura. Aqui é um exemplo de não convexo. Por quê? Apesar de que quando você ligue uma reta nesses pontos aqui, ele não saia do plano, não saia do limite da figura, quando você vai tentar fazer a mesma coisa com os pontos D e C, você vai perceber que a reta sai do plano. Por isso é não convexo. E aqui a gente tem um ângulo também convexo, porque não importa aonde você coloque pontos nesse ângulo aqui, os pontos eles vão se ligar sem sair das limitações do ângulo. Não tô entendendo nada. Você acha que eu não tô entendendo? Pelo amor de Deus, eu não sei nem o que ele tá falando. Agora vamos falar sobre a unidade de medida dos ângulos. Você representa um ângulo com grau, minuto ou segundo, na ordem que eu falei, respectivamente com esses símbolos. 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos.
Agora vamos falar sobre as classificações dos ângulos, né? As classificações básicas. Um ângulo que forma 90 graus é um ângulo reto. Um ângulo que forma 180 graus é um ângulo raso. Um ângulo que tem a sua abertura entre 0 a 90 graus é chamado de ângulo agudo. E um ângulo que vai de 90 a 180 graus é um ângulo obtuso. Consecutivos e adjacentes. Para vocês terem uma ideia inicial, os adjacentes eles são uma regra à parte dos consecutivos. Então, primeiro a gente vai entender isso daqui. Ângulos consecutivos, vamos lá. O ângulo AOB, esse ângulo aqui, AOB, ele está dentro do ângulo AOC. Por que eles são classificados como consecutivos? Porque eles possuem um vértice O e o lado, só um segundo, e o lado AO em comum, certo? AO está tanto dentro de AOB como de AOC. Ok. E os adjacentes? Os adjacentes, eles possuem também um vértice em comum e um lado em comum, porém, o diferencial deles é que, aqui ó, primeiro eu vou falar quais são os ângulos, né, de AOB e BOC. Quando você coloca pontos aqui dentro, os pontos eles não se pertencem ao outro. E aqui pertence, né? Porque se a gente for falar que os pontos de AOB, os pontos de AOB estão dentro dos pontos de AOC também. Então, esses pontos eles estão misturados. Agora, quando dois ângulos adjacentes formam 90 graus, eles são classificados como complementares. E quando dois ângulos adjacentes formam 180 graus, eles são classificados como suplementares. Vocês viram o novo vídeo da Tayla? Sim! Como assim você nunca viu esse vídeo? Nossa, é um vídeo que tem mostrado agora no TikTok esses dias, um meme muito bom. Meu Deus, vocês não sabem. É um cara que... Tô atrapalhando a conversinha aí? Quer vir aqui na frente explicar, Andrea? Ai, não, professor, melhore. Ou você vem explicar ou você sai da sala. Vou te dar a ocorrência. Cadê? Tá bom. Bissetriz é o seguinte. Oitavo de arte, calma aí, gente. A situação tá aqui. Bissetriz. Bi vem da palavra o quê? 2. Então a gente vai fazer o quê? Vai dividir esse ângulo em 2, esse em 2 e esse na metade também. Então isso é bissetriz. Uma bissetriz, ela é uma reta que vai dividir um ângulo no meio. Entendeu? Então, essa parte aqui é equivalente a essa. E agora, os ângulos opostos pelo vértice, também chamados de ângulos OPV, são ângulos que possuem a mesma medida, né? Agora, falando mais um pouco sobre triângulos, a gente vai observar aqui que A, B e C são vértices desse triângulo. O ângulo BAC forma um ângulo de 90 graus. E é importante ressaltar que se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, todos os triângulos, e aqui é 90, então cada lado aqui, lado B e o lado que forma o ângulo ABC e o ângulo ACB, cada um vale 45. 45 mais 45 mais 90 é 180 graus. Agora vamos olhar a classificação quanto aos lados. O triângulo equilátero possui todos os lados com medidas iguais. O triângulo isósceles tem dois lados com medidas iguais e um diferente. É importante ressaltar também que
O equilátero, triângulos equiláteros também são classificados como triângulos isósceles, porque eles possuem pelo menos 2 lados iguais, só que na verdade eles possuem 3, por isso eles são equiláteros. E o triângulo escaleno, ele possui todos os lados com medidas diferentes. Agora a classificação quanto aos ângulos. Se um triângulo possui todos os ângulos agudos, ele é chamado de acutângulo. Se o triângulo possui pelo menos um ângulo obtuso, que forma de 90 a 180 graus, então ele é chamado de obtusângulo. E se um ângulo tem um ângulo que forma 90 graus, então ele é chamado de retângulo. Estão liberados, turma? A matéria acabou por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, Margarininha! Só em suma.